para uma aula muito importante, muito especial. Hoje nós vamos falar do novo começo. Você que está aí acompanhando as aulas está sendo impactado pelo poder de Deus e nós podemos hoje ressaltar a importância de ter esse novo começo. Nós vamos trabalhar aqui algumas questões, né? A nossa meta hoje é desejar imitar a Cristo em cada um dos passos que nós dermos. E também entender que o nosso dever como cristão é imitar a Cristo em tudo, e compreender que o caráter de um grupo é dado pelo seu líder, em nosso caso, Jesus. Eu quero ler um texto com você, né, muito importante, que está no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 6, que diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse é um tema muito importante que fala sobre a revelação cristocêntrica de Jesus. Aquilo que Jesus ele se reflete ao nosso favor. Nós sabemos a importância dos pais para com os filhos e também sabemos a importância de imitar Jesus em tudo que ele possa fazer e tudo que ele fez. E isso é muito importante. Na aula passada nós vimos a questão do nada menos que o melhor de Deus. E você viu a importância dessa questão, de nós termos Deus como o melhor na nossa vida. As decisões por Cristo serão as melhores decisões que nós vamos tomar. E isso é muito importante mesmo, muito importante mesmo. Eu quero que você saiba disso. Eu quero que você assista agora um vídeo, que eu não sei se você já assistiu, até mesmo aqui na igreja, mas ele é muito importante, que fala: filhos veem, filhos fazem. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You ain't got a driver's license! Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! Is that what you think? Olha que vídeo interessante, né? E se nós não imitarmos Jesus, nós podemos muitas vezes imitar pessoas que têm comportamentos que não agradam a Deus, como você viu aí nesse vídeo. Assim como nós imitamos a Cristo, né? Porque nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala: todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E nós vamos imitar a Jesus. Ele é o nosso principal referencial. Eu posso te decepcionar. A pastora pode te decepcionar, o seu líder pode te decepcionar, o meu pastor pode te decepcionar, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Nós temos uma responsabilidade muito grande como cristãos e como líderes espirituais, mas em algum momento da minha vida eu posso te decepcionar. Mas eu quero te dizer que Jesus, esse, nunca vai te decepcionar. Nós estamos aqui para poder ser exemplo para vocês, é claro, mas Jesus, ele nunca vai te decepcionar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Agora eu quero entrar num tema muito importante, que é, eu quero conceber essa questão do batismo junto com você. E a primeira coisa, eu quero que você entenda a importância de desejar dar o passo do batismo. Esse é um momento crucial na vida do cristão, o desejo pelo batismo. É uma decisão onde você vai realmente vestir a camisa da sua igreja da fé, a sua comunidade da fé, a sua família da fé. Então é muito importante, antes disso você também vai se decidir por Cristo, onde você vai realmente tomar a decisão pública de dizer: eu estou compromissado com Jesus. Quando você aceita Jesus, você está dizendo que Ele possa mudar a sua vida. Agora, quando você batiza, você está se comprometendo com Ele, você está se casando com Ele, é uma aliança muito importante. E os objetivos aqui é entender com clareza o que é o batismo. Compreender que todos os crentes, sem exceção, eles devem ser batizados. Nós vamos falar aqui um pouquinho também do batismo da Igreja Católica, que é um dos batismos mais culturais que temos no Brasil. E também o batismo
da palavra de Deus. Da palavra de Deus. De antemão, eu já quero mostrar para você. Eu fui batizado na Igreja Católica quando eu era bebê. E quando eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a lê-la. E eu leio a palavra todos os anos, pelo menos uma vez. E eu quero dizer que você possa entender que todo esse tempo que eu estou lendo a Bíblia, esses 15 anos que eu tenho de conversão, e também esses 10 anos que eu tenho como pastor, em nenhum texto da Bíblia você vai encontrar um batismo de criança. Porque a palavra batismo, você vai ver aqui para frente o seu significado. E nós devemos realmente entender e viver como Cristo viveu. O próprio Cristo ele foi batizado mais ou menos com 30 anos de idade. E isso é muito importante, nós entendermos isso. Eu quero ler esse texto com você que fala acerca do batismo de Jesus. De quão é importante nós entendermos o que o Senhor fez. Diz aqui no capítulo 3 do livro de Mateus. Acompanhe comigo a leitura. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim, por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Nós vimos aqui que Jesus, ele realmente se fez o exemplo. Assim como nós devemos andar, como você viu o texto base da aula de hoje, devemos andar como ele andou. Ele mesmo se batizou, ele mesmo mergulhou nas águas. E diz aqui, versículo 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, ele estava dentro da água e ele saiu dali. Então é muito importante nós entendermos essa questão que Jesus passou, esse momento que ele viveu. Jesus não foi batizado como criança, pelo contrário, a Bíblia fala que ele foi apresentado como criança, que é como nós fazemos. Sempre na Bíblia você vai ver crianças sendo apresentadas no templo. E nós devemos realmente cumprir isso. Então, nós entendemos que o batismo é um batismo de decisão. Então, se você não se decidiu no seu batismo, se o seu batismo não foi uma questão que você mesmo decidiu, é algo que você precisa fazer. Você precisa decidir por Jesus e mergulhar nas águas. Entender o plano de Deus. Entender o que Ele tem preparado para você. E nessa introdução, onde temos um novo começo para a sua vida, para a sua família, para a sua vida financeira, familiar, emocional, profissional, em todos os níveis, quando nós batizamos, algo novo acontece conosco. E todos ao nosso redor vão perceber o que Jesus tem reservado para cada um de nós. Então, nesse primeiro momento, eu quero separar aqui com você e te dizer o que é o batismo. Antes disso, eu quero te mostrar o que aconteceu comigo. Então, eu fui batizado. Eu fui batizado quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Assim que eu entreguei a vida a Jesus, tinha um batismo 2 semanas depois. E foi tão tremendo que o meu pastor tirou um tempo comigo para me ensinar o que é realmente o batismo. Eu pude perceber o que era o batismo, a importância de eu me batizar. E ali eu mergulhei para Deus. Eu realmente quis tomar essa decisão de mudar a minha vida, de ser batizado. E ali eu tomei essa decisão e foi tremendo. E eu confesso que eu passei ainda por um momento de transição, mas foi algo que eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Mas eu estava num processo de libertação. Você que conhece meu testemunho, minha vida era muito mergulhada no pecado. Então nós precisávamos realmente passar por um processo de transição. Como pai de família, como marido, como homem, como cidadão, eu estava sendo transformado ainda. Mas eu estava no meu coração que eu queria batizar, que realmente eu não tinha nada que me impedisse o batismo. Eu estava casado, eu estava com o meu coração que eu não queria mais beber, não queria mais me embriagar, não queria mais fazer nada de errado. Eu pude ali tomar essa decisão por Cristo Jesus. E eu quero dizer que isso é muito importante, você entender o que significa o batismo nesse novo começo, como você viu aí no slide. Batismo significa imersão, submergido totalmente. Isso é interessante, você pode ter como exemplo um submarino. Isso é muito importante. A palavra batismo quer dizer imersão e significa submergido totalmente. E a imersão se dá quando um objeto é completamente mergulhado. É feita uma imersão total na sua vida. E aquilo representa algo muito importante que eu já vou passar para você mais à frente. A outra questão que você precisa entender, como você vê nesse próximo slide, é que o próprio Jesus, ele foi batizado. Eu vou repetir para você. O próprio Jesus, ele foi batizado, como nós lemos aqui no texto, em Mateus 3.
Embora João batizasse para o arrependimento, Jesus não tinha do que se arrepender, mas ele foi batizado como exemplo. A própria palavra fala, andamos como ele andou. E ele, como homem, ele não precisava batizar, mas para dar o exemplo para todos nós, ele mesmo batizou. O batismo é uma transição entre dois estados. Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar é que o batismo é um exemplo. Então, repita comigo, o batismo é um exemplo. Jesus foi o exemplo para nós. A segunda questão é a transição. O batismo é uma transição entre dois estados. Marca claramente um antes e um depois. Eu vou repetir, o batismo marca um antes e um depois. E isso que vai acontecer na sua vida. No caso de Jesus, marcou a transição entre a sua vida como carpinteiro e o início do seu grande ministério. A vida de Jesus, eu vou dizer qual foi a sua transição. Ele saiu de ser um simples carpinteiro para o seu grande ministério. E eu tenho certeza que esse batismo, essa decisão que você vai tomar, e se você já tomou, você vai reafirmar essa decisão para que você possa, em nome de Jesus, ter um novo começo na sua vida, na sua família. Uma outra questão é que o batismo é uma decisão. Eu quero ler com você Marcos, no capítulo 16. Nós mostra que, como eu já te disse, o batismo é um exemplo. Jesus foi o exemplo para nós. O batismo é uma transição. E o batismo também, ele é uma decisão. Primeiro eu quero ler com você Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, assim diz a palavra do Senhor. Mateus 28, do 17 em diante. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se dele e disse, foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que tremendo. Você vê no verso 17 que alguns duvidaram. Você não é Tomé que duvida, mas você é aquele que toma a decisão para se arrepender e ser batizado. Tomé, apesar de ter tido falta de fé, depois ele se arrependeu. Eu quero que você, em nome de Jesus, possa tomar a decisão de estar com Jesus na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Ele diz aqui, façam discípulos. Como é que eu vou fazer aquilo que eu não... como é que eu vou fazer com alguém aquilo que eu não fiz comigo mesmo? Você precisa se batizar. É uma fase do Evangelho, é um processo do Evangelho. Aceitar Jesus, batizar, tomar a Santa Ceia e agora, futuramente, você vai se tornar uma pessoa influente no reino de Deus, abrindo a sua casa para Jesus, se tornando um grande líder, né? Ou seja, um exemplo para que as pessoas possam amar Jesus de todo o coração. No livro de Marcos, no capítulo 16, nos mostra isso claramente. Diz aqui, no livro de Marcos 16, verso 15, ele diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Agora olha o verso 16, quem crê, olha aqui, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então você vê que o batismo ele é uma condição para a salvação. Como você leu comigo aqui, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então você viu como aquela canção que diz, condenado era eu, mas ele foi julgado em meu lugar. Então nós éramos condenados porque nós não decidimos por Jesus. Mas quando você decide por Jesus, a salvação ela bate a sua porta. Então nós vimos que o batismo, repete comigo aí, ele é um exemplo. O que o batismo é também? Uma transição de uma vida para outra vida. No caso de Jesus, o batismo foi de um carpinteiro para um grande missionário, para um grande Messias, o grande ministério de Jesus. O batismo também ele é uma decisão, tomar a decisão pelo batismo. E também é uma condição da salvação, como você viu aí. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Ele é uma ordem, né? Se Jesus foi, imagine nós. Se ele foi batizado, imagine nós, se não devemos ser batizados. E de repente você pode fazer uma pergunta. Quem deve ser batizado? Jesus deu a ordem que todos os seus discípulos fossem batizados. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Batizando-os. Foi Jesus que deu essa ordem. Quem quiser ser discípulo de Jesus, deve ser batizado. Eu quero repetir essa frase para você. Quem quiser ser discípulo de Jesus,
deve ser batizado. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, sem haver cometido pecado, cumpriu como requisito o batismo, quanto mais nós. Quanto mais a nós devemos ser batizados e mergulhar a nossa vida no Senhor Jesus. Eu quero ler para você agora o significado espiritual do batismo, que se encontra no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 6, versos 1 e 2. Eu vou mostrar para você aqui a condição espiritual do batismo. Primeiro eu vou ler para você Romanos 1, 6, do 1 até o 6. Isso vai trazer um entendimento bem interessante. Que diremos então? Você que saiu do encontro, você descobriu o que é a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo pergunta aqui no capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O povo não entendeu direito o versículo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o povo pensou assim, opa, quanto mais pecado, mais graça. Aí Paulo falou, não. Ele faz uma pergunta, um discipulado. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados com a sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma vida nova. Dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Olha que tremendo. Nós vemos aqui, como você vê no versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte. Então, a primeira coisa que você faz é morrer. Então, você está vendo aí 3 figuras do batismo. A primeira é quando nós entramos na água. A segunda é quando nós mergulhamos na água. E a terceira é quando nós levantamos da água. Então, essa figura que você está vendo aí, quando você entra na água, né, sem mergulhar ainda, representa a morte. Quando você entrar nessa água, é como você está vendo aí nessa figura, você vai representar a morte. Eu vou ler aqui de novo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, quando você entra na água, simboliza aí, ó, morte. Quando você mergulha, representa sepultura. Lembra daquela expressão do futebol? Fechou o caixão. O cara fez um gol aos 49 do segundo tempo, estava 1-0, fez 2-0. 49 do segundo tempo. O que aconteceu? Fechou o caixão. Ou seja, não tem mais jeito. Você morreu para o mundo e quando você mergulha, está dizendo assim, ó, acabou. Não tem mais jeito. A minha vida é uma vida nova. E quando você levanta daquela situação, representa, assim como Cristo ressuscitou, eu também serei ressurreto em Cristo Jesus. Esse é o significado do batismo, o significado espiritual do batismo. Como diz aqui, um ato público para dizer a todos o que Jesus fez conosco. Morte para o mundo, sepultura, deixar tudo para trás e ressurreição, uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero ler com você agora também 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 15, verso 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor. Por amor de Cristo, nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. Olha aí, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Olha que tremendo, nós temos a fé de ser um novo homem. Você não é apenas um diabo molhado. Eu quero repetir isso. Você não é apenas um diabo molhado. Pastor, o que é isso? Muitas pessoas querem mergulhar na água. Ela entra um diabo seco e sai um diabo molhado.
entra uma pessoa que era do mundo e sai apenas uma pessoa molhada. Não, é uma nova vida em Cristo Jesus. Eu vou repetir o que isso representa para a sua vida, é uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida em Cristo Jesus. É uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é muito importante, essa nova vida que você tem em Cristo Jesus. Eu quero ler de novo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, que diz assim: por amor de Cristo nós nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós devemos viver por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. A substância da fé mostra que todo aquele que se batiza deve crer com todo o coração que ele vai levar uma vida nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma vida nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar também no reino dos céus. Está no livro de João, capítulo 3. Quando você lê toda a história de Nicodemos, você percebe isso. A partir do verso 3. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E quando você entra na água, a Bíblia fala que quando Jesus batizou, o Espírito veio sobre ele. Olha o que diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 16. Por isso digo, vivo pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos na carne. E a partir do verso 19 nos mostra o que é o desejo na carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, adultério, sexo antes do casamento, sexo sozinho, essas coisas, com objetos, com animais, tanta coisa feia que a gente pode fazer. O único sexo saudável é com o nosso marido, com a nossa esposa. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, colocar qualquer coisa, pessoa, objeto, imagem acima de Deus, ou acreditar que algo pode fazer algo por mim, alguma imagem, alguma pessoa vai me mudar. Não, é só Deus que nos muda. Feitiçaria, qualquer pensamento, bate na madeira que eu vou, qualquer coisa, que eu acredite que não seja em Deus que vai fazer algo por mim, que seja algo sobrenatural. Ódio, discórdia, ciúme, egoísmo, ira, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes vos adverti, aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, olha a diferença, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com seus desejos. Verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Você viu aqui, que existem 12 leões dentro de nós. Um se chama carne, outro se chama espírito. É uma luta muito grande entre os dois. Mas eu quero dizer que você, em nome de Jesus, vai conseguir traçar o plano de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. E você vai viver pelo Espírito. E para isso a primeira decisão é decidir pelo batismo. É decidir abandonar as coisas da carne para você viver o sobrenatural de Deus. Eu quero que você pegue uma folha, qualquer folha de caderno. Vou dar um tempo aí para você. E com essa folha, quando você pegar, você vai demorar, pode dar um pause aí, depois você continua. Tá? E você corta ela assim no meio, não corta não, dobra ela no meio. E eu quero te mostrar algo interessante. Então aqui, nós vamos fazer o seguinte. Então, é cortar o homem. Não vai ficar muito perfeito não, vai ficar bonitinho. Então a gente corta aqui primeiro, fazendo a cabeça. Olha aí, Vem pra cá. Olha lá. Aí você faz a cabeça. Agora a gente vai fazer um braço de cada lado. Igual o Cristo Redentor mesmo, a BR aqui, Isso. Olha lá. Então a gente vai fazer o corpo. Olha lá o corpo. O corpo. Já abre um pouquinho aqui para baixo. Pode cortar aí, Olha aí. E embaixo aqui
O corpo ficou meio esquisito, né? Mas vai ficar bonito. A gente corta aqui, ó. E a gente corta no meio, a perna, fazendo a perna. Olha aí, ó. Olha lá. Tira um pedacinho, né? Pra ficar o vãozinho entre uma perna e outra. Olha lá. Uns vão ficar mais bonitos. Eu não sou artista, irmão. É só para representar. Olha lá. Então aqui é o boneco e olha como é que vai ficar, ó. 2 bonecos. Esse aqui é o boneco chamado carne e esse aqui é o boneco chamado espírito. Então eu quero te dar um tempo aí. Eu vou botar aí 3 minutos para você, né? Ou você pode dar o pause aí, avançar, como você quiser. E nós vamos colocar aqui para você escrever nesse bonequinho, né? Primeiro boneco você vai escrever carne. No outro boneco você vai escrever espírito. No boneco da carne você vai dizer coisas feias que você ainda faz. Ou que você tem dificuldade em fazer. Você crê que, de repente, é algo que você não quer fazer mais. E aqui no espírito você vai colocar coisas boas. Amor, abençoar, ir para a igreja, coisas boas. Então o boneco vai representar uma coisa e o outro outra. Tá ok? Agora o que você vai fazer? Você vai, aqui ó, cortar o bonequinho e segurar aqui ó. Então eu quero que agora você pegue um copo d'água aí, onde você está, né? Então mais uma vez aí ó, se programa, quero que você agora ó, dê um pausezinho e pegue um copo d'água, alguma coisa. Se você não tem um copo d'água, você pode amassar o boneco, mas pega um copo d'água que vai ser importante, uma bacia d'água, alguma coisa aí. Dá um pause aí de novo. Então agora o que você vai fazer? Você vai mergulhar o boneco da carne. Ele vai ficar lá dentro. Mergulha aí o boneco da carne na água. Mergulhou? E o outro vai sair o espírito. Então, esse que está aí dentro da água, ó, esse não existe mais. Deixa ele aí dentro da água. E aqui você é essa nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é essa nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é o boneco do Espírito. Amém? Amém e amém. Estou revisando a aula aqui rapidinho, lembrando que o batismo ele é um exemplo. O batismo é uma transição, uma decisão e uma condição para a salvação. Tá ok? Nós vimos ali a morte, a sepultura e a ressurreição em Cristo Jesus. Quando você entra na água, representa que você morreu. Quando você mergulha, representa que você sepultou. Por isso que esse boneco está aí dentro. E agora, a ressurreição representa o novo bonequinho em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, já decidiu pelo batismo? Então você vai procurar o seu líder. E em breve, nós vamos marcar o seu batismo. Vai ser uma bênção. Já pergunta para ele quando vai ser. Eu quero te dar alguns desafios aqui nessa despedida da Universidade da Vida. Em breve temos a formatura e você já está matriculado na capacitação destino. Então, nós estamos aqui lembrando os estudantes de repassar essa lição. Então, continue lendo essa lição, continue, em nome de Jesus, revisando o que você precisa revisar. Se você está atrasado na leitura, mantenha em dia, tá ok? E eu quero te incentivar agora para que você possa continuar adiante na leitura da Bíblia e continuar e ler a sua Bíblia toda, se você ainda não fez. Se você programou alguma atividade especial de despedida, eu quero que você faça, esteja com essas pessoas da sua célula, da igreja, que em breve nós vamos marcar a sua formatura e você já é o nosso aluno da capacitação destino. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá ok? E eu quero aqui orar por você. Orar para que você possa receber o melhor de Deus. Senhor Deus, eu abençoo esses estudantes para que eles possam entender o significado do batismo, dar o passo de fé desse batismo, ter um novo começo em todas as áreas da sua vida e que eles entendam que é necessário tirar um tempo extra para eles poderem separar a leitura da Bíblia, poderem ter tempo com Deus e que eles possam viver esse sobrenatural e não perder o hábito de fazer a sua devocional e conseguir se conectar em Deus. Nós amamos esses filhos que o Senhor nos deu, que eles possam ser futuros líderes e em breve possam ter o reencontro. O encontro foi tremendo, mas o reencontro é sobrenatural. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.